sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Bom, eu sou trabalhador da roça, né? Eu entendo assim que o trabalhador da roça foi uma pessoa assim muito desprezado. E por ser desprezado por falta de formação, tanto política como outro tipo de educação, ele se torna ser um trabalhador assim que é uma pessoa migrante. Então, eu sou de Sergipe, vim de lá com 5 anos de idade, não conheço bem meu estado, e vim acabar de me criar aqui por esse estado de Paraná e São Paulo. E a gente, como trabalhador rural, a gente foi justamente tocado da terra que a gente trabalhava, né, para a periferia da cidade. E aqui foi onde a gente pôde se encontrar com vários outros estados, né, e centrar fogo numa luta, descobrir uma forma de se libertar. E essa libertação foi justamente pensando em voltar novamente para o campo, porque a cidade não era o suficiente para a gente que tem a função do trabalho da roça. Essa força a gente descobriu justamente junto em comunidade. Sentimos aquela necessidade, aquele sofrimento dos companheiros se encontrando e se formamos em comunidade, né? E junto assim saímos de ser ouvinte na igreja e passamos a ser uma comunidade participando nas lutas, né? E nessa participação a gente descobriu essa forma. Como? Celebrando, né? Não é só o padre que vai celebrar, mas a gente também tem condições de celebrar, é só querer ser participante, né? E justamente foi a gente começou a ver nossos direitos, né? Revendo nossos direitos, e foi quando a gente testou o seguinte: morando na periferia, a gente achou que existia direito de ter luz, água, essas coisas todas. E aí foi o começo de uma luta da gente para poder chegar ao descobrimento de retorno à terra, para lutar politicamente com esse governo, requerendo nossos direitos. Olá, a terra é o único bem de todos, mas o Brasil vive uma história de desigualdades. Poucos são donos e o pequeno agricultor fica sempre na mão. É tradição no Brasil o grande latifúndio, a arma mais poderosa do extermínio. A luta dos pequenos continua e um dos melhores exemplos é o de Sumaré, no interior de São Paulo, que começou do nada e hoje pode servir de exemplo para aqueles que produzem com racionalidade e igualdade social. Memória e Contexto fala do assentamento de Sumaré. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Saiu nas ruas à procura de alguém. Neblina, rua escura, eu não consigo ver ninguém. E o que tem? Logo à minha frente vai e vem. Noiados, viciados, imploram por qualquer vintém. E eu tô sem qualquer moeda ou troco. Os loucos saem na mão após a queda do sol. Obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar com você, Lafayette, direto, já perguntando o que é que o assentamento de Sumaré tem para ser considerado modelo? O que é que ele tem que os outros não têm? O assentamento de Sumaré, ele foi concretizado especificamente no ano de 1984. E foi uma época, assim, que as pessoas estavam com muita ansiedade de voltar ao campo, porque foi uma época de muito desemprego, muito sofrimento nas periferias. E as pessoas entraram com muita vontade de trabalhar, né? Pegamos assim uma terra muito bruta, que haviam eucaliptos mais de 100 anos naquela terra. Sim. Então foi feito todo um trabalho de destoca. E como é um assentamento, foi um dos primeiros do estado, então passou por várias experiências. Sim, até chegar no até modelo chegar no que é hoje, né? Considerado naquela exemplar, época, né? Todas as nossas famílias ficamos quase uns 3, 4 anos trabalhando com madeira. Que houve a necessidade da derrubada das árvores, né, para o plantio. E então ficamos assim durante uns 4 anos trabalhando com madeira. Depois teve a primeira experiência, foi o plantio do café, né? Por vários anos cultivamos café. Quer dizer, tudo que vocês foram experimentando ali e modificando, pelo fato de vocês terem sido os primeiros, assim, é que fazem com que ele seja considerado modelo? Perfeito. Aí foi com muito sofrimento, foi adequando as culturas, é uma região muito propícia à fruticultura também, né? Sim. Então aí houve um destaque maior do assentamento quando partimos para a questão de frutas.
Deixa eu te perguntar agora, então, Fábio Augusto. Teve muito peso a história da igreja no começo assim, do assentamento? Porque tinha a coisa dos padres progressistas e tal, né? E que me parece, quero até que você confirme se é essa mesma história, que a igreja era um lugar de encontro e tal, e a partir dali o movimento se fortaleceu, e daí passaram para a ocupação, até virar Sumaré. Corresponde à verdade essa história? Sim, corresponde. Na verdade, essa época eu não peguei muito porque eu tinha 6 anos ainda. É. Mas aí, o meu pai conta que a igreja teve deu muito apoio na época, né? Sim. De concretizar o assentamento. Vocês, quer dizer, a igreja funcionava mesmo como um ponto de encontro? Era isso? Seu pai conta? Sim, sim. Era assim? Sim. Você lembra dessa época, Lafayette? Os anos 80 foi uma época assim, de crescimento, fortalecimento das SEBs, né? As comunidades eclesiais de base. Sei. Então, esse povo que topou fazer essa ocupação, que foi uma coisa assim... lembramos que era regime militar essa época ainda. Então... Fim da ditadura. Era o fim da ditadura, né? A ditadura em 85, nós começamos a organizar o grupo, foi nos anos 81, né? Sei. Então, sem dúvida, inicialmente, quem deu total apoio, a forma de organização foi dentro da igreja. Até Agora, porque não existia sindicato, não tinha Central Única dos Trabalhadores sei. nessa época ainda. Não tinha o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra nós fundamos em 1985. Sim. Então, o único espaço que havia de organização e de apoio e suporte era a Igreja Católica, né? Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Vamos lá. Para nós, trabalhadores rurais, a UDR e o senhor Ronaldo Caiado deveria ser preso. E essa entidade terrorista que está assassinando os trabalhadores rurais, e que tem em sua direção o senhor Ronaldo Caiado e muitos outros políticos, como por exemplo o próprio ministro Jader Barbalho, deveria ser todos presos. Porque todos estão causando um grande mal a toda a classe trabalhadora, e principalmente aos trabalhadores rurais. Porque nós temos visto a cada dia mais e mais trabalhadores sendo assassinados no nosso país. Enquanto isso, o senhor Ronaldo Caiado continua impune, dando discursos e mais discursos pela televisão e enganando todos os trabalhadores, até mesmo os pequenos produtores. Então, na nossa opinião, o senhor Ronaldo Caiado é um assassino, preside uma entidade terrorista e deveria ser preso, e a sua entidade caçada do Brasil. Lafayette, em seu momento bem radical, né, Lafayette? Por que você considerava o Caiado um terrorista? O DR. Nessa ocasião dos anos 80, foi assim o início de afloramento da luta pela terra, né? Porque foi aquele início da democracia, a nova república em 1985. E como houve assim ocupações massivas em todo o Brasil, aí eles fundaram a UDR, né? Mas às vezes se passava para a televisão que era a União Democrata dos Ruralistas, que era um mero movimento de produtores rurais, mas na verdade houve assim centenas ou quase milhares de assassinatos. Não tanto aqui no Sudeste, mas na região Norte, né? No estado do Pará. O DR tinha milícias? Tinha milícias. Eu pessoalmente participei nessa época muito da luta da terra no estado do Maranhão, fui para o Nordeste também, Minas Gerais, aqui em São Paulo, e a UDR determinou que todos os fazendeiros se armassem para defender as terras. Então foi uma época assim que ocorreu muita perseguição, muito assassinato das lideranças sindicais, né? Muitos militantes do MST foram assassinados, então, em que pese a história, mas nessa ocasião era real esses fatos. Fábio Augusto, você estava falando, cada vez que eu te pergunto, você fala assim, não é do meu tempo, não é do meu tempo, você era pequenininho quando as coisas começaram. Que lembranças você tem dessa época, você menino chegando num assentamento? Eu lembro muito porque, quando eles voltaram da luta, porque até antigamente a luta para a conquista da terra era diferente de hoje. Na época que eles foram, só foram os homens só. Sim. Não tinha criança e nem mulher. Então só foram eles. Eu lembro que quando a gente já tinha conquistado a terra, que a gente morava numa cidade vizinha, que é Hortolândia, sim, e que eu ia com meu pai de bicicleta para lá, de Hortolândia dá o quê? Uns 15 quilômetros. Eu ia com meu pai para lá, ele trabalhava lá, que a gente não tinha mudado para lá ainda. Sim. Porque, assim,
A gente conquistou a terra, mas não tinha nada de estrutura. Casa, não tinha energia, não tinha nada. Era só eucalipto, como ele falou. Sim. Né? E eles trabalhando para fazer a derrubada desse eucalipto para entrar com os plantios. Então, Agora me diz uma coisa, vocês escolheram essa terra especificamente ou o governo facilitou a entrada de vocês nesse lugar especificamente? Na época o governo facilitou. O meu pai conta que na época era o Montoro, né? Que o tinha o Franco Montoro. Isso, era o Franco Montoro. Que na época, que assim, eles foram para Araras e Araraquara, na ocupação. Voltaram, ficaram 1 ano, 2 anos lá, esperando essa terra. E, por incrível que pareça, a terra estava do lado nosso. Foram tão longe atrás da terra e tinha essa terra que é no Horto Florestal do Sumaré. Sim. Que era uma terra, assim, abandonada pela FEPASA, né? Que tinha uns processos lá, eu não sei também muito bem como é que era, talvez o Lafayette pode até explicar melhor. Mas que essa terra estava perto da gente ali e depois de 2, 3 anos a gente entrou nessa terra. Na verdade, o grupo saiu da região de Sumaré e fomos fazer uma ocupação de terra numa usina que estava totalmente penhorada para o Banco do Brasil, alguns órgãos do governo. Fomos lá em Araraquara ocupar essa usina. Só que chegamos lá, era uma usina que ainda estava em poder do usineiro. Então fomos recebidos com muita violência, com jagunço, né? Então nós saímos de lá, fizemos um acordo com o cara, ó, você não mata ninguém aqui. E o que ele disse, não era a época do MST, então naquela época era perigoso levar crianças, levar mulheres, só foi os homens. Então imagina, os caras chegou e queria matar todo mundo. E não contamos para ninguém também para onde iria, que ninguém podia saber. Então imagina aquela época, ninguém tinha experiência, não tinha know-how na luta da terra, né? Sim. E aí fomos para Araraquara e fizemos um acordo, não, vocês nos levam então para outro canto. Aí levou pra gente numa terra em Araras, que era do governo. E depois de Araras, aí nós ficamos uma época negociando até sair em Sumaré. E foi uma coincidência sair em Sumaré, porque na ocasião o diretor naquela época não era ITESP, era um outro órgão do governo do Estado. DAF, Departamento de Assuntos Fundiários. Esse diretor tinha saído de férias ou uma licença médica, alguma coisa assim. E, curiosamente, a pessoa que estava era um engenheiro e uma pessoa progressista, veio de SEBS, militante político, sabe, da época. E ele falou assim, não, vou liberar para vocês entrar em Sumaré. Aí liberou para o pessoal entrar em Sumaré, já não foi uma ocupação. E na época, aí se discutia, queria até um momento tirar nossas famílias de lá. Só que como houve aquela comoção da SEBS, igreja, um monte de pessoas já sabendo na imprensa, quase inviável tirar, né? Aí não teve como tirar, aí acabou consolidando o assentamento lá. Que legal. Custou o emprego dele, né? Parece que foi até demitido por essa causa. Então, que pese a benevolência do Montoro, mas já aconteceu o assentamento e aí ele não tinha essa possibilidade de remover as famílias, que o desgaste seria muito grande. Aí acabou ficando. E agora a gente vai colocar música na conversa. Certo, mascote? Tudo bem. Tô só ouvindo aqui, mas por uma coincidência, se eu não morasse aqui no ABC, eu moraria em Sumaré. É mesmo? Nova Veneza. Meu pai tinha um terreno lá. A irmã dele, uma tia minha, mora em Hortolândia, no Jardim Amanda lá. Então eu conheço bem lá. Quando a gente era novinho, todo final de semana ia pra lá. Aí meu pai vendeu o lote e a gente comprou aqui. E o que você vai cantar pra gente? Então, é legal ter um exemplo de pessoas que realmente estão vivendo essa coisa de assentamento, porque a gente, o cidadão da cidade, um menino criado na cidade, a gente vê muito pela TV e as informações não chegam como, de fato, elas aconteceram, né? Então, a gente tem essa oportunidade, acho que enriquece pra gente também entender o que está acontecendo lá. E a primeira música que a gente vai mostrar aqui fala sobre o que gira o nosso mundo, que é o dinheiro, afinal, quem que vive sem dinheiro, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Din-din, né? Dinheiro. Quem vive sem dinheiro? Quem consegue viver sem dinheiro, né? Talvez seja o câncer, o tumor da sociedade. Quem manda no lance, num leilão de caridade. Festa beneficente pra crianças carentes.
deputado inocente apenas desviou metade. Verdade a prova, bondade uma ova. Essa celebridade só merece uma sova. Nossa sociedade vai fingir que reprova, mas só fica à vontade quando tiver na cova. E quanto mais dinheiro, mais poder, mais empreiteiro, mais capital estrangeiro pro sistema financeiro. E na Bovespa, as Vespa vão ferrar tua marca. Dá um golpe, especula, depois pula da barca. País colônia, Babilônia, quem vai se dar bem? É a grana sem cerimônia que nos entretém. Muitos se tornam reféns, sonhando com seus haréns. Me diga, quem consegue viver sem? Corruptos tiram de alguém, pois não vivem sem. Me diz que tá tudo bem, mas quem vive sem? Meus irmãos querem também umas notas de 100. Nesse mundo me diz quem vive sem? Dizem que trampo muito bem, mas só vivo sem. Enfrentando busão e trem, mas só vivo sem. Quem sabe no ano que vem me livro, pois sou refém. Nesse mundo me diz quem? E no trampo eu recebi o meu feedback. Fui a campo e percebi me botar em xeque. Vários grampos pra eu cair, tentando me engrupir. Não subestime que esse aqui não é nenhum moleque. Fiquei doente, me fizeram assinar o aviso. E o gerente na minha frente diz: te valorizo. Botar fé em quem somente me arranca risos. Trabalha com incompetente, comédia indeciso. Deixa pra lá, normal, eu tava no hospital. Me desligaram mesmo assim, foi com seu aval. Empresas negligenciam, fatos se evidenciam. Ratos se denunciam atrás do capital. Enquanto a gente se mata, cê assina ata, demite e contrata. Só que vida ingrata e tudo pra viver bem. Muitos rezam amém, a mente se abstém. Porém quero também, haha. Corruptos tiram de alguém, pois não vivem sem. Me diz que tá tudo bem, mas quem vive sem? Os irmãos querem também umas notas de 100. Nesse mundo me diz quem vive sem? Dizem que trampo muito bem, mas só vivo sem. Enfrentando busão e trem, mas só vivo sem. Os irmãos querem também umas notas de 100. Nesse mundo me diz quem vive sem? É difícil. É difícil.